Atos capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, muito irritados porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os lançaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais, aos anciãos, os escribas, Anás, os sumos sacerdotes, Caifás, João, Alexandre e todos os quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe respondeu: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo pelo qual foi curado, seja conhecido a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome desse é que este homem está curado diante de vós. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens iletrados e indoutos, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do conselho, conferiam entre eles, dizendo: que havemos de fazer com estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto, por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgasse mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome ou nome algum. Então chamou-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, porém, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes e a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles o ameaçaram antes e mais, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus acerca do que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre de cura. Depois de soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram um contra o outro, o Senhor e contra o ungido. Porque verdadeiramente contra o seu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que fizesse. Agora, pois, o Senhor põe os olhos nas suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda a ousadia, enquanto estes a mão para curar e para que se realizem sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Ao terminarem de orar, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Da multidão dos crentes era um coração e a alma. Ninguém dizia coisa alguma do que possuíra era exclusivamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondente à venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um de acordo com sua necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o valor dela e o apresentou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4.